e na direção do Espírito Santo, que é um dever de todo pregador procurar ministrar a palavra na graça e na direção do Espírito Santo. E eu quero dizer uma coisa: Deus tem uma palavra para os nossos corações, e quem está disposto a ouvi-la, levanta a mão e dê um brado de glória. Aleluia. João capítulo 19, versículo 17. É apenas um versículo. Diz assim a palavra do Senhor: e levando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Saiu para o lugar chamado o quê? Calvário. Saiu para o lugar chamado o quê? Calvário. Agora eu quero que vocês respondam mais alto, todo mundo. Eu quero que vocês participem da mensagem. Saiu para um lugar chamado Calvário. Só para você entender que a mensagem tem muito a ver com Calvário. Amém? Levanta a mão em nome de Jesus. Aleluia. Ore dizendo assim: meu Deus. Mais forte: meu Deus, eis aqui a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna de nossa aceitação. Senhor, fala neste momento ao meu coração, porque eu preciso ouvir a sua palavra. Amém. Aleluia. Toma o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que maravilha. Essas palmas foram lindas, maravilhosas, mas Jesus merece melhor. Desocupem as mãos, batam palmas, glorifiquem ao Senhor. Aleluia. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração. Meus amados e queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Deus colocou em meu coração esta palavra, e eu quero entregar a vocês a partir deste momento. A melhor mensagem é aquela que fala sobre o Calvário. É a mais completa de toda a Bíblia Sagrada. É a mensagem que fala sobre o Calvário. Calvário, meus amados irmãos, é uma fronteira entre dois mundos espirituais. Eu quero falar nesta tarde de Calvário como fronteira entre dois mundos espirituais. O Senhor Jesus Cristo, em João no capítulo 14, versículo 6, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isto significa dizer que Ele não é um dos, Ele é o caminho. E significa dizer que ninguém é capaz de ultrapassar a fronteira chamada Calvário sem realmente passar por Jesus Cristo. Ninguém consegue chegar no céu sem passar por Jesus, sem passar pela cruz de Cristo, sem passar pelo Calvário. Meus amados, no mundo secular,
Ninguém consegue chegar legalmente a um país caso desrespeite as leis de fronteira. Há países onde as leis são tão rígidas que muitas pessoas desistem de viajar, pois é necessária uma documentação pessoal e outra de caráter histórico, e muitas pessoas acabam desistindo da viagem. Outras nem é preciso desistir, são consideradas inabilitadas. Eu quero, meus amados irmãos, falar sobre algumas necessidades básicas para ultrapassar a fronteira chamada Calvário. Eu sei que vocês sabem do que eu vou falar, mas eu só quero lembrar. Existem muitas necessidades que nós precisamos abraçá-las para ultrapassar a fronteira chamada Calvário. E eu quero falar apenas de algumas delas. A primeira delas, eu me baseio em Lucas capítulo 9, versículo 23, quando o Senhor Jesus Cristo, diante dos seus discípulos e de uma grande multidão, ele de repente olha para aquela multidão e ele diz o seguinte: olha, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quero dizer a vocês que para ultrapassar a fronteira chamada Calvário, é necessário aceitar carregar a cruz. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Meus amados irmãos, eu quero dizer a vocês que não é como muitas pessoas estão pensando e dizendo nos dias de hoje. Muitos cristãos estão dizendo, até baseado em muitas pessoas que pregam, ministram e dizem que não é necessário o crente fazer nada, absolutamente nada para ser salvo, porque a graça já fez tudo por ele. Ou seja, Jesus já fez tudo e não é necessário fazer mais nada. A graça resolveu tudo, não é preciso o crente fazer nada mais para obter o céu. Quando eu olho para a luz da Bíblia Sagrada, eu vejo um pouco diferente. Eu vejo o Senhor Jesus dizendo: se alguém quer morar no céu, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Então tem coisa que nós precisamos fazer. É preciso negar, renunciar, muitas vezes sentimentos, vontades, paixões e desejos, para sermos discípulo do Senhor, para sermos cidadão do céu. Quero dizer a vocês que a graça, ela brota do insondável amor de Deus e é personificada na pessoa bendita de Jesus. Ela encontra o seu ponto culminante no Calvário, na morte de Cristo, e é validada como dádiva de misericórdia a todos os homens que viveram, que vivem e que viverão. Todo o Antigo Testamento aponta para aquele que traz a graça, que sacrificou a sua vida expiando os nossos pecados no Calvário. Quero dizer a vocês que não é possível separar a graça da cruz. Cruz e graça formam uma unidade inseparável. Inseparável. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Quero dizer a vocês que um evangelho sem cruz não é evangelho.
Não é possível, veja bem, não é possível separar a graça da justiça e da santidade. A graça manifestada produz uma transformação revolucionária no homem, quando pessoas se deixam mudar por Jesus, e isto significa uma penetração do mundo celestial nas pessoas. Cristo veio para realizar a expiação, e isto levou à sua morte sacrificial no Calvário. O sacrifício de Jesus trouxe a graça salvadora aos corações abatidos e enfermos pelo pecado. Agora deixa eu falar uma coisa: não é preciso ninguém se desesperar, porque a graça trouxe salvação a todos os homens. Quando nós lemos em Efésios no capítulo 2 e no versículo 8, a palavra dizendo: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto significa dizer que não há nada que nós possamos fazer que venha substituir aquilo que Jesus Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graça é favor imerecido. A graça aponta para Jesus Cristo. Ela veio trazendo salvação a todos os homens. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Como eu disse, a graça é favor imerecido. Não há nada que você possa fazer que venha substituir aquilo que Jesus já fez mediante a fé. A fé é nossa, é instrumento, é um instrumento. Meus amados irmãos, a mensagem da cruz e da graça precisa ser propagada com mais frequência, acompanhada de um apelo à decisão, mesmo que nem sempre ela seja bem aceita. Uma das necessidades básicas para ultrapassarmos a fronteira chamada Calvário é carregar a cruz. Você está disposto a levar a sua cruz? Aleluia. Eu vou perguntar mais uma vez, parece que tem gente que não entendeu. Você está disposto a levar a sua cruz? Quantos estão dispostos a levar a sua cruz? Levante a sua mão e dê um brado de glória. Aleluia, glória. Bendito é o nome de Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. Meus amados irmãos, quando falamos da cruz, não estamos falando da imagem da cruz encontrada dentro de alguns templos. Essa mensagem não tem compromisso com a idolatria. Não há lugar para misticismo no seio da igreja de Jesus Cristo. Cruz é sinônimo de responsabilidade. Cruz é sinônimo de compromisso. Cruz é sinônimo de renúncia. Cruz é sinônimo de domínio próprio. A cruz, na cruz, nos tornamos vitoriosos. Na cruz, morremos para o mundo e, consequentemente, a vida de Cristo fluirá em nós. Na cruz, perdoamos. Na cruz, amamos sacrificialmente. Na cruz, o paraíso de Deus é aberto até mesmo para malfeitores arrependidos. Na cruz, aceitamos sem questionamento as zombarias, os escárnios e as perseguições. Na cruz, enfrentamos
os touros de Bazã e os cães dos Salmos 22, versículo 12. Quando lemos a palavra de Deus em Tito, no capítulo 2, versículo 11 ao versículo 13, nós lemos o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, veja bem, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, vivamos neste presente mundo uma vida sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pode glorificar o nome dele. E chegando ele no lugar chamado Calvário, onde foi crucificado. Meus amados, a graça aponta para a cruz. E nós encontramos Jesus Cristo dizendo: se alguém quer me servir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja bem que o Senhor Jesus Cristo, Ele não mandou arrastar a cruz, Ele disse: tome a sua cruz. Quero dizer a vocês que a cruz se torna mais pesada para aquele que a arrasta do que para aquele que a carrega. Ele não disse para arrastar a cruz, ele disse para carregar a cruz. Qual é a diferença, pastor, entre carregar a cruz e arrastar a cruz? Tem muitos crentes que, ao invés de carregar a cruz, estão arrastando a cruz, dizendo: não vale a pena, eu não pensei que fosse assim, parece que não está valendo a pena servir a Deus. Eu sou fiel, sou dedicado, sou dizimista, faço minhas ofertas e parece que as coisas não acontecem, Deus não me vê, parece que o ímpio é mais próspero do que eu, parece que não está valendo a pena minhas orações, parece que Deus não responde, parece que não chega no trono da graça. Essas pessoas estão arrastando a cruz. Jesus não mandou arrastar, ele disse: pega a sua cruz, coloca sobre os seus ombros e siga-me, 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 siga-me. Aleluia. Pode glorificar o nome de Jesus. Precisamos entender que mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às mazelas que temos de enfrentar neste mundo presente, mesmo em meio às perseguições que temos de enfrentar neste mundo presente, vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena carregar a cruz. Aleluia. Glória, pode glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Segunda necessidade básica para ultrapassar a fronteira chamada Calvário: é necessário aceitar ser crucificado. Talvez alguém vai dizer: pastor, eu esperava ouvir uma mensagem diferente. Eu vim aqui hoje para ouvir uma mensagem diferente. Eu quero dizer uma coisa para você: o fiel pregador, ele não deve se preocupar em pregar uma mensagem que o povo quer ouvir, mas ele deve se preocupar em pregar uma mensagem que o povo precisa ouvir. Aleluia. Bendito é o Senhor. Pode glorificar.
é necessário aceitar ser crucificado. Em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 6, nós lemos o seguinte: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O que é aceitar ser crucificado? Em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 a seguir, nós lemos o seguinte: Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Espera aí. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glórias. Bendito é o nome de Jesus. Paulo está dizendo no versículo 6 do capítulo 6 de Romanos, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Aceitar ser crucificado é não servir mais ao pecado, custe o que custar. Aceitar ser crucificado é apresentar o corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É entregar-se a Jesus Cristo sem reservas. É negar-se a si mesmo. É ter compromisso com o reino de Deus nesta terra. É não ter a vida por preciosa. É reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Aceitar ser crucificado